Boa noite. Vamos à nossa aula 6 de contabilidade geral. Vocês tiveram nas duas aulas anteriores com o professor Rodinei e eu retorno novamente com vocês. Hoje iremos iniciar a aula resolvendo alguns exercícios que envolvem contabilidade geral básica, fato de contabilização. Então, o primeiro exercício que vocês têm aí na tela de vocês é a questão número 6 do primeiro exame que aconteceu agora em 2012. Então, a questão número 6, ela fala sobre uma venda que a empresa fez e na nota fiscal que a empresa emitiu, houve um destaque do imposto retido na fonte. No caso, o imposto foi o imposto de renda retido na fonte IRRF. Existem algumas outras, dependendo da empresa, dependendo da forma que ela é tributada, não só o IRRF é retido na fonte, como também o COFINS, o PIS, a CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido. Então vamos à questão em si, né? A questão ela tem no seu preâmbulo o seguinte enunciado: uma sociedade empresária prestou serviço a outra pessoa jurídica no valor de R$100 mil, com incidência do imposto de renda na fonte, a alíquota de 1,5% recuperável, faturado para 30 dias. Acerca do lançamento contábil na empresa que prestou o serviço, assinale a opção correta. Então, a empresa que prestou o serviço é a fornecedora, né? Então, ela tem que registrar essa nota fiscal, esse serviço prestado, na contabilidade dela. Então, se eu prestei... Então, é importante ler com atenção o enunciado, porque ele dá algumas dicas. Bom, valor total, 100 mil. Faturado, 30 dias. Então, não é recebimento à vista, porque faturou o serviço prestado. E houve um destaque na nota fiscal, a retenção de 1,5% de imposto de renda. Então, as opções corretas, só existe, dentre as quatro, uma. Então, vamos lá. Vamos resolver aqui no quadro o enunciado deste exercício no razonete. Então, a empresa, ela prestou o serviço de R$100 mil. Então, vai gerar uma conta, os R$100 mil. Vamos trocar aqui a caneta. Deu uma falhada. Vamos lá. Então, clientes. Quando eu faturo, eu tenho um valor a receber lá no meu ativo que eu vou usar a conta clientes. Se eu tiver uma retenção de imposto de renda, esse imposto ele vai ser destacado. Ele vai aparecer numa outra conta do ativo, no caso circulante, né? Um imposto de renda retido na fonte a recuperar, porque o enunciado diz que é um imposto recuperável. E todo faturamento, ele gera a prazo, ele vai gerar o quê? Um valor a receber e vai gerar uma contrapartida lá no resultado, que é a conta de vendas. No caso, receita com serviços. O valor da receita, a gente já sabe, porque não tem nada de valor anormal, não existe juros embutidos nessa venda. Então, o valor da receita é de 100 mil. Agora, o valor que a empresa vai efetivamente receber é o valor de 98.500. Por quê? Porque mesmo ela tendo faturado 100 mil, a empresa que vai lhe pagar, ela vai pagar o valor líquido, ou seja, já descontado o imposto de renda retido na fonte. Então, o cliente desta empresa não vai pagar os 100 mil, não vai pagar o valor cheio, vai pagar o valor líquido, porque o cliente é que vai reter esse imposto na fonte e vai recolher o imposto. Então, o cliente vai fazer isso. Então, como a empresa não recebe os 100 mil completo, mais 98.500,
porque ela teve esse imposto retido na fonte, esse imposto, para ela, ele vai ser um imposto a recuperar, porque é um imposto retido antecipadamente. E ele vai ser compensado mais à frente quando essa empresa calcular o imposto de renda pessoa jurídica. Aí, quando ela calcular o imposto de renda pessoa jurídica, vai dar um valor lá e vai compensar o valor retido antecipadamente. Então, se fosse um razonete, ficaria aqui, ó, débito, débito, crédito, valores iguais. Se nós pegarmos, então, esse lançamento que nós fizemos agora no razonete, a resposta correta seria a letra D. Débito de clientes, 98.500. Débito de imposto retido na fonte a recuperar, 1.500. E receita com serviços a crédito no valor de 100 mil. Por que não seria a alternativa A? Porque a alternativa A contempla um débito como se o recebimento fosse no caixa. Caixa é recebimento à vista, mas o enunciado nos diz que o faturamento foi para 30 dias, não foi um faturamento à vista. Então não pode ser a alternativa A. Por que não pode ser a alternativa B? Pelo mesmo motivo. A gente já descarta só um lançamento errado, já descarta que essa resposta não é correta. Então a letra B, ela também faz o débito na conta caixa. Então a letra A e B já fica impossível de ser. A letra C, que seria o débito de clientes, que está correto, e o crédito de receita com serviços, que estariam corretos também, tem um débito numa conta que está errado. A letra C, né, alternativa, ela coloca o débito dos 1.500 em despesas tributárias. Não é verdade. Na hora que faturou o serviço, ainda não se sabe se haverá imposto de renda retido na fonte, imposto de renda pessoa jurídica a pagar ou não. Então, esse imposto ele não pode ser jogado, o que foi retido aqui na fonte, já nesse momento em despesa. Ele fica numa conta a recuperar. Aí, quando a empresa calcular o imposto de renda pessoa jurídica a pagar, que vai constar lá no passivo, uma conta de imposto de renda pessoa jurídica a pagar, aí esse valor é transferido para essa conta para abater o valor total. Se, porventura, essa empresa, por exemplo, uma empresa tributada pelo lucro real, então não der imposto de renda pessoa jurídica a pagar, porque ela teve prejuízo com as adições e as compensações, não deu nada a pagar, esse valor fica lá a recuperar até o momento que o valor de a pagar do imposto de renda pessoa jurídica. Tá? Então, a alternativa C também não está correta, porque o débito de despesas tributárias do valor de 1.500 não é correto. Então, o valor retido na fonte, ele vai numa conta de ativo, imposto de renda retido na fonte a recuperar, 1.500. Então, aí nós resolvemos, então, essa questão número 6 do primeiro exercício, né, do primeiro exame, né, de suficiência do ano de 2012. Então, agora nós vamos à segunda questão. Então, você já tem a segunda questão aí. Nós vamos estar... Deixa eu só apagar aqui para nós mudarmos a tela. Para nós já termos aqui livre para expormos outras ideias. Então, vamos lá. A próxima questão é a questão número 10 do primeiro exame de suficiência de 2012. Então, essa questão, o enunciado é o seguinte: uma sociedade empresária cujo patrimônio líquido no início do período somava 100 mil, apresentou no ano de 2011 as seguintes mutações em seu patrimônio líquido. Então, a empresa iniciou o ano e tinha um PL de 100 mil. E aconteceu o seguinte: durante este ano houve um lucro de 20 mil, destinação do lucro, de parte do lucro da empresa para a conta de reservas, no valor de 15 mil. Houve também uma destinação do lucro dessa empresa para dividendos obrigatórios, no valor de 5 mil. Houve uma aquisição de ações da própria companhia, no valor de 2 mil reais. Houve uma integralização de capital em dinheiro de 9 mil. E houve uma incorporação de reservas ao capital, no valor de 4 mil. E aí a pergunta é a seguinte: em 31 de 12 de 2011, o saldo do patrimônio líquido será de quanto? Então, a pergunta, ela remete ao quê? A você verificar
todos os efeitos de aumento ou positivo no PL dessas mutações que aconteceram aqui, desses eventos que aconteceram. Então, quando a gente fala aí em patrimônio líquido, quando há um lucro, por exemplo, ele vai aumentar o patrimônio líquido. Então, houve transações, né, durante o decorrer do ano de 2011 e houve obtenção de lucro. Então, o lucro ele é adicionado ao patrimônio líquido. Então, você vai considerar isso que você tinha 100 mil e adiciona o lucro 20 mil. Então, nós teríamos um patrimônio líquido nesse momento de 120 mil. E houve uma destinação do lucro para reservas. Quando dentro do patrimônio líquido uma parte, existe a conta de lucros acumulados, que hoje, na verdade, a gente apura o lucro e ele fica na conta de reservas de lucros acumulados, né? Quando essa reserva de lucros acumulados, ela pode ser destinada para algumas finalidades, por exemplo, pagamento de dividendos obrigatórios, ou ela pode ser uma parte desse valor que está lá na conta do PL, ele sair da conta de reserva de lucros acumulados e para uma outra reserva. Bom, no caso aí, o evento fala assim, ó, destinação do lucro para reservas. Como o lucro já está dentro do PL e ele sai de uma conta para ir de reserva de lucros ou de lucros acumulados para ir para uma outra conta que são reservas de lucros, que pode ser, por exemplo, uma reserva para contingência ou qualquer outra, uma reserva estatutária, embora ele não fala qual tipo de reserva, então sai de uma conta dentro do PL e vai para outra conta dentro do PL. Então, nesse caso, não há alteração no valor total do patrimônio líquido. Então, ele continua o mesmo. Então, se a gente pega lá o patrimônio líquido de 100 mil mais o lucro, 20, nós temos, então, um patrimônio líquido de 120 mil. Então, a destinação do lucro para reservas não altera o PL, então continuaria em 120 mil. Destinação do lucro para dividendos obrigatórios, 5 mil. Opa, e altera o PL. Por quê? Porque uma parte do lucro que estava no PL, no patrimônio líquido, o grupo do passivo, né, ela foi retirada para pagamento de dividendos obrigatórios. Então, destinação do lucro para dividendos obrigatórios. Então, sai do grupo PL e do grupo PL vai para, por exemplo, uma conta lá de passivo, dividendos a pagar. Ou pode, se acontece já o pagamento, tira esse dinheiro do banco do caixa e já faz o abatimento na conta de reserva de lucros acumulados. Aquisição de ações da própria companhia. Então, nesse caso, a empresa, ela adquiriu uma parte, ela tirou o dinheiro, a empresa adquiriu ações dela própria. Então, ela tirou o dinheiro do caixa do banco, diminuiu o seu ativo e, em decorrência disso, diminuiu um capital que estava circulando lá, ações que estavam circulando para fora e ela resgatou ou comprou essas ações, pagou as ações. Então, aparece uma conta redutora ou uma diminuição na conta do capital social. Seria aquisições de ações da própria companhia. Então, esse valor, ele diminui o PL. Então, eu vou considerar esse aqui como menos. Então, vamos fazer aqui, olha. Aqui na própria tela. Eu tinha 100 mil, isso aqui é um valor positivo, né? 100 mil, positivo, porque eu já tinha isso no início de 2011. O lucro líquido do período aumentou o PL, então eu vou colocar aqui como se fosse positivo, né? Eu vou somando para chegar na mutação, 120 mil. A destinação do lucro para reservas não tem influência, então não altera. Eu vou escrever NA, não altera, tá ok? NA, vamos considerar não altera, porque é transição dentro do PL, sai de uma conta de reserva de lucros, vai para uma outra conta de reserva. A destinação do lucro, que é o pagamento de dividendos obrigatórios, eu estou retirando no PL e estou pagando, então eu diminuo. Aquisição de ações da própria companhia, que eu acabei de explicar, é a diminuição também. Eu tiro o dinheiro do caixa do banco e diminuo o meu capital que está circulando, alguém que tem ações, então diminui as minhas ações. Pode ser, então, uma conta redutora, ações em tesouraria, que fica uma conta redutora
lá no patrimônio líquido. Então, diminui R$2.000. Integralização de capital em dinheiro, R$9.000. Opa, então alguém colocou R$9.000, um dos sócios, né? Colocou, ou acionista, no caso aqui o exercício ele fala de ações, então um acionista integralizou o capital, colocou 9.000 na empresa, quer seja em caixa, quer seja em bancos, quer seja em algum outro tipo de bem ou direito, e isso fez aumentar, então, o meu PL. Integralização de capital, a gente sabe que aumenta o patrimônio líquido. Então, isso aqui eu vou somar. Incorporação de reservas ao capital. Então, eu tinha alguma reserva no valor de R$4.000, uma reserva é conta de patrimônio líquido. Então, dessa reserva que eu tinha lá no meu patrimônio líquido, ela foi transferida o saldo para uma outra conta do patrimônio líquido. Qual é essa conta? Capital social. Então, a incorporação de reserva ao capital é uma transferência que acontece ali aonde? Dentro do patrimônio líquido. Então, dentro do patrimônio líquido, não há alteração. Uma conta diminui, outra conta aumenta no mesmo valor. Então, não altera. Então, se nós considerarmos aí esses eventos, vamos pegar aqui, ó, 100 mil mais, então, mais 20 mil, vai dar 120 mil. Menos 5 mil, 115 mil. Menos 2 mil, vai dar 113 mil. Mais 9 mil, 122 mil. Então, nós temos aí o quê? A resposta C, né? A resposta C. A resposta C, então, é o que vai representar qual é o saldo do meu patrimônio líquido no final do exercício de 2011. Isso aqui, esse exercício também, ele nos remete a um item que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, nós podemos aqui aproveitar esse exercício para estudar um pouquinho a DMPL. DMPL é demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, vamos pegar esse exercício aqui, né? Eu vou escrever DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. E as contas do patrimônio líquido que nós pegando desse exercício aqui, nós temos uma conta aqui que seria de capital, né? Ó, uma sociedade cujo patrimônio líquido no início seria 100 mil. Então, vamos lá. Patrimônio líquido inicial nessa empresa é de 100 mil reais. Vamos lá. 100 mil reais. Ok? Patrimônio líquido inicial. O lucro líquido que ela teve, então vamos pegar aqui uma conta, vamos chamar aqui de lucro. Então vamos lá, lucro do exercício. É o evento que aconteceu, lucro do exercício. Lucro do exercício, 20 mil. Então nós temos aqui 20 mil. Soma aqui, ok? Lucro do exercício, 20 mil. Destinação de lucro para reservas. Então, vamos criar uma conta aqui, reservas. Então, uma parte do lucro, olha lá o que acontece, ó. Destinação de lucro para reserva. O que acontece no patrimônio líquido? Eu tiro uma parte do lucro, no caso aqui, 15 mil reais, né? E coloco numa conta de reservas. 15 mil reais. Está vendo? Ó, o efeito aqui, ele é zero. Ó. Sai de uma conta, veio para outra, não altera o patrimônio líquido. Vamos totalizar isso aqui por linha, tá? Depois, nós temos destinação do lucro para dividendos obrigatórios. Nesse caso, ó, destinação
lucro para dividendos. Então, parte desse lucro, R$5.000, ele sai do patrimônio líquido e vai para uma outra conta, que seria a conta de dividendos a pagar. Aquisições de ações da própria companhia. Então, nós poderíamos criar aqui uma conta, ações, né, em tesouraria. Vamos diminuir um pouco aqui, reservas. Vamos jogar aqui reservas, um espaço menor. Vamos chamar aqui de ações tesouraria. Tá? Então, aqui, ações tesouraria. Então, aquisição de ações da própria companhia. Então, aquisição de ações. Aqui no caso, menos 2.000. Ok? Integralização do capital em dinheiro. Integralização. Capital. No valor de R$9.000. Então, aumenta. Então, nós vamos aqui, né, totalizando. R$9.000. E incorporação de reservas ao capital, no valor de 4.000. Então, nós temos aqui incorporação de reservas. Isso significa o quê? Que saíram R$4.000 de reservas da conta reservas e foram R$4.000 para a conta capital. O efeito aqui é zero, né? Se você tirar R$4.000 da conta de reservas, tirou 4.000 da conta de reservas e incorporou ele ao capital social, o efeito no patrimônio líquido é o quê? De zero. Então, se você somar isso aqui, ó, patrimônio líquido, ele não fala qual é a composição do patrimônio líquido, se estava em capital, ações, reserva, lucro. Ele fala que o patrimônio líquido é de 100.000, que há um lucro do exercício de 20.000, 120. Destinação de lucro para reserva, tá vendo? O efeito é zero. Saiu do lucro, foi para a conta reserva, zero. Destinação do lucro para dividendos. Então, aí saiu 5.000 da conta lucros e foi para outra conta lá do passivo, dividendos a pagar. Então, efeito diminuição no patrimônio líquido. Aquisição de ações. Houve saída do caixa ou do banco, então diminuiu o ativo e diminuiu o meu PL, porque a empresa adquiriu ações que estavam lá, diminuindo então o patrimônio, o capital social circulando, aí, ou as ações circulando. Então, R$2.000. Integralização de capital social, colocou 9.000, né? Alguém colocou 9.000 na empresa, então aumentou o capital social de 9.000. Então, tem um efeito positivo de 9.000. Incorporação de reservas, parte da reserva diminui e vai para a conta capital social. Efeito de 122.000. Que é o valor final do patrimônio líquido. Ok? Tudo bem? Então, mais um exercício aí explicado, né? É importante a gente saber essa estrutura, né? Então, eu tenho no patrimônio líquido as contas de capital social, de ações de tesouraria, de reservas. Existem várias reservas, reservas de lucro, reservas para legal, reserva de contingência, reserva estatutária. Existem outros tipos de reservas também. E
Pode existir, no caso aqui, nós colocamos uma conta lucro. Ele não fala se estava na conta reserva de lucros ou não, mas destinamos aí uma item lucro, que aí provavelmente seria, se fosse um PL, reserva de lucros acumulados. E aí a transição. Então, para nós sabermos qual é o efeito no patrimônio líquido, nós devemos saber o quê? Devemos saber o que está acontecendo no decorrer do ano e que afeta o PL. Houve um lucro? Houve. Houve aumento de capital? Houve. Com integralização em dinheiro? Sim. Então, há um aumento. Houve uma redução do capital social, onde a empresa comprou parte das ações. Então, todas essas ações vão sendo registradas no dia a dia na contabilidade. Através de uma razão contábil, uma razão auxiliar, você vai ter esse registro e, tendo então esses registros, você consegue montar o seu patrimônio líquido com base nisso, ok? Então, aí, com base nisso, a gente consegue resolver mais um exercício. Mas, de repente, a questão não seria qual é o saldo do patrimônio líquido. A questão poderia, ela dar, por exemplo, no seu enunciado, cujo patrimônio líquido havia um valor total de 100 mil, onde o capital social era de 30 mil. E aconteceram os seguintes eventos. E aí, de repente, pergunta, a questão poderia ser, qual é o valor no final do ano 2011 da conta reservas? Aí você, fazendo a movimentação, chegaria lá. Qual é o valor no final do ano da conta reservas de lucros acumulados? Qual é o final, no final do ano, da conta capital social? Ou então, no caso, qual é o valor no final do ano do patrimônio líquido? Então, eu posso, com os dados semelhantes, fazer várias questões que provavelmente irá cair alguma questão, com certeza, vamos dizer assim, não posso afirmar assinar embaixo, mas sempre tem caído uma questão que envolva mutação do patrimônio líquido, ou seja, demonstração da mutação do patrimônio líquido, entender o efeito das transações e o efeito dessas transações no PL, tá ok? Logo no enunciado do exercício que vocês têm aí na tela, tem a explicação dos cálculos, né? Tá ok? Então vamos para um terceiro exercício, uma terceira questão do exame de suficiência. Sempre lembrando vocês que é o seguinte, eu sempre pego questões do exame de suficiência, porque se você entender a questão e porquê da solução, então você entende a teoria que está por trás desta questão. E entendendo essa teoria, com certeza você vai ter mais chance de entender as questões que provavelmente cairão de forma semelhante nos próximos exames. Espero que para vocês só seja o próximo exame. Então, que você faça o próximo exame aí e atinja aí o índice, não mínimo, mas acima do mínimo para obter o seu exame de suficiência. Então, vamos aí nessa questão. A terceira questão é a questão número 2 do primeiro exame de suficiência de 2011. Então, enquanto eu estou apagando aqui, vamos ler. Uma companhia efetuou, em dezembro de 2010, a venda de mercadorias. Então, a empresa efetuou venda de mercadorias. Qual é o prazo dessa venda e de recebimento? O exercício fala que o prazo é de 13 meses. Então, uma empresa vendeu uma mercadoria no prazo de recebimento de 13 meses, considerando uma taxa de juros de 10% no período. Então, vamos lá. Venda a prazo 13 meses e há uma taxa de juros de 10%. O valor total da nota fiscal, foi de 110 mil. O registro contábil correto no ato da transação é... Hoje, não sei se vocês já fizeram alguma compra a prazo com juros embutidos, já viram alguma nota. A maioria das notas, inclusive, elas vêm hoje, quando tem os juros, ela é uma venda com juros, ela destaca o valor da mercadoria
e destaca o valor dos juros. E aí sim, um valor total. Então, você sabe ali qual é o valor da mercadoria, qual é o valor dos juros e qual é o valor total. No caso aí, se o valor total da nota fiscal foi de 110 mil e os juros é de 10%, então nós sabemos que o valor da venda da mercadoria, e não o valor total da nota fiscal, ele foi de 100 mil. Então eu vendi uma mercadoria, o valor da mercadoria era de 100 mil, mas estou embutindo, como eu vendi a prazo de 13 meses, embuti um juros de 10 mil, mais 10 mil. Valor total da nota fiscal, 110 mil. Então, como é que contabilizo isso? Olha lá, esse 100 mil é o valor de receita com vendas da mercadoria. Mas os 10 mil, que é os juros, é uma receita financeira que a empresa que vendeu, ela terá direito no decorrer do tempo. Porque ela já vendeu a valor de 110 mil, prevendo um recebimento de juros de 10%. Então, hoje a legislação ela deixa bem claro para o consumidor, inclusive na parte fiscal e na parte contábil, qual é o valor efetivo da venda de mercadoria e qual é o valor dos juros, né? Então, se eu tenho esses três componentes aí, ó, uma venda a prazo, quanto que eu vou receber? 110 mil. E 100 mil é a contrapartida do valor da mercadoria e 10 mil o valor dos juros. Então, eu vou ter aí lançamentos. Não é só um débito e crédito, não é 110 mil para contas a receber ou duplicados a receber e 110 mil para receita de vendas. Não, por quê? Receita de vendas com mercadorias não é 110 mil. Tá? Eu estou repetindo mesmo para deixar bem claro esse item aí, que é importante. Tá? Então, no caso aí, como é que é feito o lançamento contábil? Eu vendi a prazo. Então, vendi a prazo o valor de 110 mil. Então, contas aí. Ó, se eu vendi a prazo para receber em 13 meses, então não é uma venda que eu tenho direito circulante, no ativo circulante. É não circulante. Ó, acima de um ano é ativo não, eu vou colocar aqui, ó, ativo não circulante, contas a receber, ou clientes, ou duplicados a receber, tá? Então, eu vou usar essa conta, porque é uma venda a prazo. Aí eu vou ter uma receita de vendas, tá? Que é uma conta de resultado. E vou ter uma outra conta que é a receita financeira a apropriar. A apropriar. Que também é uma conta de ativo não circulante, tá? Ativo não circulante, ó. Ok? E aí, então, qual o valor da minha receita de vendas? Na verdade, 100 mil. Qual é o valor da minha duplicata? O valor da minha duplicata, o valor de contas a receber, é de 110 mil. Ok? E a minha receita financeira a apropriar é o valor de 10 mil. Ok? Então, um débito de 110 mil, que é o valor que eu tenho a receber. Quando der os 13 meses, o meu cliente vai me pagar lá no banco 110 mil. Só que no ato da venda eu só reconheço como resultado 100 mil. Porque os 10 mil, ele é uma receita que eu vou ter que apropriar à medida que for incorrendo o tempo. Então, como o prazo são de 13 meses, eu só vou apropriar, só vou reconhecer esses 10 mil lá no resultado quando passar o prazo. Porque antes disso eu não vou ter direito, porque eu embuti na minha venda um juros de 10 mil. Mas só que
esse efeito do tempo ainda não aconteceu. Então, teoricamente e na prática, eu só vou ter direito aos 10 mil quando passar os 13 anos, os 13 meses, desculpem, ok? Então, se nós pegarmos aqui, ó, esse lançamento no Razonete, a resposta correta seria a letra D, ó. Débito de contas a receber, ativo não circulante, crédito receita bruta de vendas, R$ 100.000, e crédito no ativo não circulante, não é conta de resultado, no momento da venda, de R$ 10.000, tá bom? Ok? Então, nós temos aí o lançamento, né, em Razonete desta questão aí. Tudo bem? Vou apagar aqui, então. A explicação do enunciado está aqui, ó. Neste caso, da nota fiscal serão destacados 100 mil, juros de 10 mil, por isso a receita bruta de vendas é de 100 mil, e os juros que você vai apropriar de 10 mil, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós resolvemos agora três questões do exame de suficiência. E vamos entrar agora num outro item. Vimos um pouco aí a demonstração das mutações do patrimônio líquido. E vamos entrar num outro item que é muito importante, que sempre cai uma questão básica para quem vai fazer o técnico, ou às vezes vai uma questão um pouquinho mais complicada para quem vai fazer o exame de bacharel, que é envolvendo a demonstração dos fluxos de caixa, que é a DFC. Então, a DFC é uma outra demonstração contábil que está embutida, aí nós já estamos lá, pulei duas telas, né, que está embutida na norma brasileira de contabilidade, que é a norma número 3, né, NBC-TG 03, tá? Então, o que é essa demonstração financeira? Então, pegando a norma brasileira, ela deixa bem claro, ela faz no seu preâmbulo, começa a expor o que é a demonstração do fluxo de caixa, qual a finalidade dela. Então, ó, a NBC fala que a DFC, ela embute informações sobre o fluxo de caixa de uma entidade. Essas informações são úteis para proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa. Ou seja, ela vai demonstrar qual era o saldo do caixa e equivalentes num ano, num período, o que aconteceu para chegar no final desse período ao saldo de caixa atual. Então, por exemplo, a empresa tem 100 mil num determinado ano, por exemplo, 2010, e no final do ano 2011, o caixa dela é de 200 mil. Mas o que aconteceu para passar de caixa equivalente de caixa de 100 mil para 200 mil? Aconteceram recebimentos de clientes, aconteceram pagamentos de fornecedores, aconteceram os investimentos, aconteceram os recebimentos de juros, pagamento de juros, aconteceram várias transações financeiras, tiveram seu reflexo no caixa da empresa ou contas equivalentes de caixa. Tá? Então, a empresa, quando ela avalia, ela elabora a DFC, que é a demonstração dos fluxos de caixa, a empresa consegue verificar aonde é que ela está, o que está influenciando em termos de entrada de caixa nela, na parte financeira, e o que está saindo deste caixa, ao que está sendo destinado o caixa. Dá para ter uma visão, para saber se ela está investindo mais ou tendo mais entradas e saídas operacionais, ou de investimento ou de financiamento. Né? Então, essa é a principal finalidade, é ver o que está acontecendo no fluxo de caixa da empresa, para que essas transações econômicas ou financeiras elas possam ser avaliadas pelos gestores ou pelo analista externo, para então haver uma tomada de decisão ou enxergar efetivamente como é que está a situação financeira da empresa, tá bom? Então, olha aqui, ó, se nós continuarmos lendo aqui, ó, as decisões econômicas são tomadas pelos usuários e para tomar essas decisões é necessária uma avaliação da capacidade da entidade em gerar caixa ou equivalente de caixa.
E o que aconteceu? Elas precisam toda empresa precisa de caixa para levar a efeito suas operações, pagar suas operações, proporcionar um retorno de investimento, né, para os seus sócios. Então, toda empresa, ela vai ter transações, ela é um comércio, então ela vai ter que adquirir mercadorias, vender mercadorias, e isso ela tem que ter caixa. Se ela não tiver caixa, como é que ela vai fazer? Vai tomar um empréstimo? Então, quando ela toma um empréstimo, é para ter um caixa e uma liquidez financeira para pagar, de repente, seus fornecedores, pagar o empregado. Então, precisa ter isso. E também a empresa ela precisa ter caixa. Por exemplo, uma empresa teve lucro, mas ela tem caixa, tem dinheiro para pagar esse lucro ao sócio. Então, essa análise do fluxo de caixa é muito importante, né? A DFC, ela apresenta esse fluxo de caixa considerando 3 pontos, ou seja, as atividades operacionais, de investimento e financiamento, ao que nós deixamos em negrito nessa tela aqui, ó. A DFC apresenta essas informações acerca das alterações, classificando os fluxos do caixa por atividades operacionais de investimento ou financiamento. Ok? Então, atividades operacionais. Então, ela compra e vende mercadoria. Então, atividade operacional. Financiamento. Ela toma um financiamento através, de repente, da emissão de ações. Investimento. Ela, de repente, vai adquirir ações de outra empresa, vai investir. E, através desse investimento, ela pode ter, vamos dizer, recebimento de dividendos. Então, são, vamos dizer, 3 itens aí, alguns itens que nós estamos mencionando. Nós não vamos entrar no detalhe, a própria norma brasileira contábil 03, a EATG 03, ela detalha, que nós não vamos falar agora aqui por causa do tempo, mas eu peço para vocês lerem aí, abram no site do CFC a resolução que fala sobre essa norma, e lá detalha vários itens que poderiam ser atividades operacionais de investimento ou financiamento. Nós vamos, é claro, tentar explicar alguns pontos importantes aqui. Então, quando a demonstração do fluxo de caixa ela fala, olha, vai apresentar a evolução do caixa equivalentes no decorrer de um período, aí vem a segunda pergunta. Então, caixa é só conta caixa? Que é a conta caixa dinheiro? Não. Caixa, na linguagem, terminologia da DFC, significa o que praticamente é dinheiro à vista. Então, quando eu falo caixa, seria na contabilidade, lá no ativo circulante, a conta caixa é a conta bancos, conta corrente, desde que ela seja positiva, é claro. Então, conta caixa e bancos, conta corrente é demonstração do fluxo de caixa, né? Então, caixa seria isso. E equivalentes à caixa. Quando fala equivalentes à caixa, nós não estamos falando de caixa ou de bancos, conta corrente. Nós estamos falando de alguma aplicação financeira que a empresa tem, que praticamente é igual a dinheiro, que pode resgatar hoje ou amanhã, que isso aí pode ser resgatado para liquidar dívidas, ou para ter o fluxo das suas atividades. Tá? Então, aqui, ó, equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez, ou seja, praticamente à vista eu posso resgatar esta aplicação que vai se transformar numa capacidade de pagamento praticamente que imediata. Ah, mas eu tenho uma aplicação que vai vencer daqui a 10 meses e eu não posso resgatar antes. Então, não é equivalente de caixa. Ok? Então, vamos lá. Então, caixa e equivalentes de caixa. Então, e o termo demonstração dos fluxos de caixa? Fluxos de caixa são as entradas e saídas de caixa equivalentes de caixa, tá bom? A DFC ela apresenta todas as movimentações de caixa equivalentes de caixa, classificando todas elas em 3 tipos de atividade. A atividade operacional, a atividade de investimento e a atividade de financiamento. A atividade operacional, o que a norma brasileira contábil ela define? A atividade operacional são as principais atividades geradoras de receita da entidade
e outras atividades que não são de investimento nem de financiamento. Então, quais são as atividades geradoras de receita da entidade ou de uma empresa? Geralmente, uma empresa, vamos dizer assim, comercial, que visa obter lucro, a empresa, ela tem, por exemplo, como atividade compra de mercadoria, pagamento de fornecedores, pagamento de salários, né? Então, tudo isso são atividades operacionais. Atividades de financiamento são as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo. Quando a gente fala ativos de longo prazo, nós estamos falando do quê? De ativo não circulante, ok? Então, são aquisições e venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos que não são incluídos lá no equivalente de caixa. Então, atividade de investimento. Comprei um ativo imobilizado, estou pagando um ativo imobilizado. É uma atividade, é uma saída de caixa, mas não é atividade operacional, atividade de investimento, ok? Um ativo de, então, aquisição e venda de ativo de longo prazo. Vender uma máquina que eu uso na minha atividade operacional, mas essa máquina é uma aquisição ou venda de ativo de longo prazo, porque a máquina é um ativo de longo prazo, é um ativo que a gente fala ativo não circulante, tá ok? Então, atividade de financiamento, de investimento. E atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio. Capital próprio, nós estamos falando de PL, patrimônio líquido. E no capital de terceiros da entidade. Quando nós estamos falando capital de terceiros, é o quê? Passivo circulante, ok? Ou passivo não circulante. Então, atividade de financiamento. Quando eu tenho uma atividade de financiamento, e aí essa atividade ela tem reflexo, por exemplo, estou pagando juros de um financiamento que eu fiz. Pode ser que esses juros, então, provavelmente vai se encaixar aqui, em atividades de financiamento. Alguém pegou e ingressou com capital na empresa. Então, algum sócio colocou capital na empresa, aumentou o capital social, atividade de financiamento. Ou seja, resulta em mudança no tamanho e na composição do capital próprio e no capital de terceiros. Aqui, nessa tela aqui, nós deixamos o texto igualzinho à norma brasileira de contabilidade, tá? E aqui a gente está lendo e tirando as suas dúvidas, tá bom? Então, se a demonstração de fluxo de caixa ela vai apresentar um fluxo que aconteceu financeiro de um período a outro, e esse fluxo são atividades operacionais de investimento e financiamento, vamos ver então um modelo de DFC. A DFC ela pode ser feita de duas formas, pelo método direto ou método indireto. O método direto, ele detalha especificamente o que entrou, que saiu em termos de atividade operacional, de investimento ou financiamento. Então vamos ver aqui um modelo, já está pronto esse modelo aqui. Então só para a gente analisar como é que é feito um fluxo de caixa. O fluxo de caixa aqui, primeiro, até eu coloquei duas telas aqui antes, sempre lembrando, quando você viu lá na quarta e quinta tela, você viu novamente o balanço, né? E a DRE. Você falou, mas por que o professor colocou novamente o balanço e a DRE? Justamente para lembrar para você, como é que você vai fazer uma demonstração do fluxo de caixa se você não sabe o que pode influenciar, né, esse fluxo de caixa? O que vai influenciar o fluxo de caixa? São as transações que acontecem que envolvem as contas de ativo ou de resultado. Por isso é que nós colocamos aqui, ó. Então, por exemplo, a conta de balanço patrimonial, né? Que está lá o grupo do ativo. Então, você vai ter conta de caixa, clientes, estoques, então, investimento, imobilizado, intangível. Olha lá, a norma fala que atividades de financiamento está ligado ao quê? A aumento ou diminuição que influencia o quê? O seu capital próprio ou capital de terceiros.
Então, quando a gente fala capital próprio de terceiro, nós estamos falando o quê? Do PL ou capital de terceiros. O que é o capital de terceiros? É tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, o passivo circulante e não circulante são capitais de terceiros. E o PL é o capital que a gente chama de capital próprio, né? Ok? Tá? Quando fala que as atividades de investimento influenciam a compra ou a venda, aquisição ou venda de ativos de longo prazo, então nós estamos falando o quê? Nós estamos falando desses itens aqui do balanço, né? Quando as atividades operacionais, muitas vezes elas estão ligadas ao quê? A esse ativo circulante. O meu caixa, entrada e saída de caixa, entrada e saída de mercadorias, ok? Recebimento de clientes, pagamento de fornecedores. Então, essa estrutura é a base. E a DRE, lembrando, né? Todo meu efeito lá no ativo pode estar sendo reflexo do quê? De um efeito numa transação que gerou ganho ou perda, ou seja, receita ou despesa. Então, quando eu vendo lá no cliente, e aí eu tenho uma entrada de caixa, essa contrapartida dessa venda vai ser receita bruta com vendas. Quando eu contabilizo lá no meu passivo os salários a pagar, a contrapartida, qual é no lançamento contábil? É uma conta de despesas com salários no resultado. É por isso que eu coloquei aí, novamente, o balanço e a DRE, que são duas demonstrações fundamentais, né? E as transações que acontecem nelas, para a gente, com base nisso, ó, fazer a DFC. Então vamos lá, voltando àquela tela que nós estávamos, que é a variação, né, que aconteceu no caixa no decorrer desse ano 2000x2 de atividades operacionais, de financiamento e de investimento, tá ok? Então vamos pegar aqui, ó, a empresa, depois que fechou a sua contabilidade, ela levantou que ela recebeu no decorrer do ano de 2000x2, ela recebeu de cliente, ó, 30.150. Recebimento de cliente é uma atividade operacional, não é de investimento nem de financiamento. E ela pagou a fornecedores empregados 27.600. Então, recebeu clientes tanto, pagou fornecedores, qual foi o caixa então que gerou? 2.550. Só que, além disso, ela pagou juros, ela pagou impostos, né? Então, vamos lá. A empresa pagou de juros 270. Ela pagou de imposto de renda 800. E ela pagou de imposto de renda retido na fonte sobre dividendos recebidos R$100. Isso aqui é o fluxo de caixa financeiro. Onde é que eu vou obter esses dados aí, recebendo de clientes, pagamento de fornecedores? Da própria contabilidade, não do balanço pronto. No caso do método direto, você vai lá na contabilidade detalhada e vai levantar esses valores, né? Recebimento de clientes, quanto que eu paguei para fornecedores, é o meu razão que vai obter isso para mim. Ou se eu tiver algum sistema, um software que já faça o cálculo para mim. Então, vocês percebam aqui que aqui são atividades operacionais. Esses juros pagos, talvez você fale, mas não é investimento ou financiamento? Provavelmente esses juros pagos é o quê? Pode ter sido um atraso de uma compra que eu fiz, que aí eu tive que pagar uns juros para o meu fornecedor. Então aí ele é considerado também como se fosse operacional. Por quê? Foi um juros decorrente de uma atividade operacional, tá bom? Então, o meu líquido de caixa gerados por atividades operacionais, nesse exemplo, é 1.380. E o que aconteceu em termos de atividades de investimento? Levantei pela contabilidade que a empresa adquiriu da controlada X, ela fez uma aquisição da controlada X. Então, ela comprou ações, ela fez um investimento no valor de 550, vamos dizer,
550, R$ 1.000, 550, tá? Então, a empresa tirou do seu fluxo de caixa, ó, demonstração dos fluxos de caixa. O que aconteceu no seu caixa equivalente? Então, ela tirou do seu caixa 550 para comprar ações da controlada X, tá bom? 550. A empresa investiu também na compra de ativo imobilizado. Então, isso aqui é pagamento, é quanto que ela pagou, não é quanto se ela deve, tem a pagar ou não. Quanto que ela saiu do caixa dela para pagar ativo imobilizado. Então, no decorrer desse ano, saiu do caixa dela 350. E ela tinha um equipamento que ela vendeu esse equipamento, e aí quanto que ela recebeu por esse equipamento? 20, tá? Ela recebeu juros, provavelmente esses juros aqui, ele é o quê? Ele é um juros de investimento. Então, ela emprestou para alguém, provavelmente, né? E aí ela recebeu juros. Então, a atividade de investimento, tá? Esses juros aqui, então, é considerado investimento. Dividendos recebidos. Então, a empresa, ela fez um investimento. Pode ser até que esse dividendos, nesse exemplo, eu falo nesse exemplo porque nós extraímos o quê? Esse exemplo de um exercício, ou seja, do própria norma brasileira de contabilidade também, que tem um exemplo. Então, você tem lá os dividendos recebidos. Dividendos recebidos é quando eu tenho um investimento numa empresa e no decorrer do tempo, essa empresa que eu tenho ações, ela dá o quê? Lucro. E a partir desse lucro, essa empresa me paga dividendos. Então, quando ela pagou os dividendos, então a minha empresa recebeu e entrou o quê? No meu caixa. Esse dinheiro que entrou no meu caixa, dividendos recebidos de um investimento que eu tenho na empresa, ele é considerado positivo, né? Ele entrou no meu caixa e esse investimento positivo, né, decorrente de investimentos, de dividendos que eu recebi de um investimento que eu tinha. Então, aqui, então, se eu pegar as entradas e saídas referentes a atividades de investimento, eu vou ter o valor líquido negativo de 480. Então, essa tela continua, né, essa demonstração do FC continua na tela seguinte. Que aqui nós apresentamos pelo método direto as atividades operacionais e as de atividades de investimento. Então, aqui nós temos 1.380 positivo de atividades operacionais e 480 negativo de atividades de investimento. E a empresa, em termos de atividades de financiamento, o que aconteceu em termos de atividade de financiamento que aumentou ou diminuiu o seu fluxo de caixa? O seu fluxo de caixa, ela teve recebimento pela emissão de ações. Então, a empresa emitiu ações no mercado e recebeu por essas ações 250. Então, aquilo que eu falei, olha lá, as atividades de financiamento são aumentos ou diminuições que acontecem no capital próprio, PL, ou no capital de terceiros, passivo, né? Desde que não tenha correlação com atividades operacionais ou atividades de investimento. Então, essa empresa, ela emitiu ações e recebeu 250. Então, aumentou o seu fluxo de caixa em 250 pela emissão de ações. Recebimento por empréstimos a longo prazo. Então, essa empresa, ela financiou, ela emprestou a alguma outra empresa ou pessoa física, geralmente uma empresa empresta a outra empresa, mas ela emprestou e recebeu 250 por esse empréstimo. Ou seja, o capital de terceiros que ela tem lá a receber, no caso aí, gerou um ingresso positivo, certo? Então, ela teve um recebimento por empréstimo a longo prazo. Ela tinha um empréstimo a longo prazo e recebeu uma parte desse empréstimo. Então, aconteceu um aumento do seu fluxo de caixa, ou seja, caixa, equivalente de caixa, aumentou. E ela pagou um passivo, mas esse passivo não é um passivo de uma atividade operacional. Esse pagamento que aconteceu, essa saída do caixa, é por um arrendamento. Ou seja, de um financiamento que ela teve, arrendamento a gente pode ser um arrendamento provavelmente o quê? Mercantil. Então, uma empresa que teve um arrendamento, né? Ela pagou parte desse arrendamento e aí, no caso, ela teve, então, pelo
financiamento que ela teve, ela está pagando uma parte disso, então isso aqui sai do caixa dela, né? E diminuição, quando eu distribuo dividendos para os sócios, a empresa distribui, esse dividendos, ele pode ser considerado que é uma atividade de financiamento, ou seja, redução do seu patrimônio líquido, ou seja, do capital próprio. Então, ela pagou dividendos menos 1.200. Então, se a gente pegar aí a atividade de financiamento, a empresa teve 250 mais 250, mas teve uma saída de 90 e uma saída de 1.200. No valor total, ela teve uma caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento 1.380. 790 negativo, tá bom? Então, se a gente pegar aqui, ó, fechando aqui, ó, então você pega aqui, ó, atividades operacionais 1.380 positivo. Atividade de investimento menos 480. Atividade de financiamento menos 790. Então, se a gente pegar esses três valores e somar, nós vamos ter no período um valor positivo de 120 aqui. Então, 1.380, voltando lá, ó, menos 480, menos 790, valor positivo de 120. Como ela tinha... Desculpa, era 110, só mudando a linha aqui, 110, tá? O valor, a soma que eu fiz deu 110. Então, que é o aumento líquido que ela teve, ó, 110, tá? Então, ela tinha no início do ano 120. Como ela teve um aumento líquido de 110, no final do período, ela tem quanto? No final deste ano, 230. Então, ela tinha um saldo de 120. As transações as entradas e saídas operacionais de investimento e de financiamento, todas somadas, vai dar um valor positivo de 110. Então, como eu tinha um saldo de 120, entradas e saídas do caixa 110 positivo no ano, então meu saldo de caixa no final do ano, 230. Esse aí é o modelo, né, método direto. Vamos dar uma pausa agora de 10 minutinhos e aí nós vamos para DFC pelo método indireto, tá? Então vamos lá, 5 minutos. Vamos lá, 5 minutos para você levantar, tomar uma água e daqui a pouco nós já voltamos, só para você relaxar um pouquinho. E aí a gente continua e resolve mais alguns exercícios. Até daqui a pouco. Muito obrigado pela sua participação aí, ok?